Arte fora da bolha. Olá, eu sou a Joana Dória e esse é o Arte Fora da Bolha, um videocast da Caos Curadoria gravado aqui no Escuta Estúdio. A proposta da Caos é a gente conversar sobre temas da arte contemporânea com quem já gosta do assunto e também e principalmente com quem acha que não entende nada. Hoje o tema da nossa conversa é arte e pesquisa e para isso a gente está com uma convidada muito especial que é artista, pesquisadora, docente, nascida em Goiânia, morou na Espanha, antes disso estudou em Campinas, na Unicamp, já circulou bastante com seus trabalhos pela América Latina e pela Europa. Ela atua na área das corporalidades e das metodologias de pesquisa em arte e criação. Para falar com a gente de arte e pesquisa, então, Janaína Carrer, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, show. Então vamos começar com você contando um pouquinho da sua trajetória. Tá certo. Bom, como você disse, boa tarde. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Como você disse, eu sou de Goiânia, né? Eu saí de Goiânia, fui fazer artes cênicas na Unicamp, onde eu depois fiz o mestrado também ali na Unicamp, e depois disso fui fazer o doutorado, né, na Espanha. E ali passo 5 anos e meio, que é quando, na verdade, essa pesquisa acontece bem atrelada com a minha prática, né? Então, é daí um pouco que também surge o meu interesse e as minhas práticas dentro desse campo da pesquisa em artes. E é um pouco essa trajetória que a gente tem para conversar um pouco hoje. Maravilha! Então, para a gente começar, eu queria que a gente se detivesse um pouco sobre essa noção de pesquisa em artes. A gente pensa, acho que de forma, em termos de senso comum, pesquisa científica, quase no sentido de um laboratório, né? Pesquisa de vacina, pesquisa de câncer. Claro que dentro do universo acadêmico, a gente tem pesquisa em sociologia, pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. Mas talvez, me parece, não sei, queria ouvir de você, essa ideia de pesquisar em artes, ela seja mais recente, ou pelo menos a gente nomeia a nossa prática dessa forma mais recentemente. Bom, antes de nada, eu acho que para a gente falar em pesquisa em artes, especificamente, eu fiquei pensando muito como começar essa conversa, né? Porque eu acho que tem muitos fatores e muitas coisas para serem consideradas. Então, acho que antes de nada dizer que a pesquisa em artes é um termo que ainda está muito em discussão, a gente ainda vai encontrar isso com diferentes perspectivas. Então, só para fazer alguns apontamentos antes de nada, considerar isso, né? Que, assim, o que é pesquisa em artes, ela vai depender muito dessa definição de acordo ao contexto, as funções, né? Não é o mesmo um produtor, um gestor, um artista, um professor universitário, né, tentando definir o que é pesquisa em artes ou a prática como pesquisa. E também considerar que esse termo ele acontece muito justamente, né, com essa aproximação dos artistas na academia, né, na universidade, e a partir desse momento que essa presença está cada vez mais forte ali, é que se começa a se perguntar também o que é essa pesquisa em artes. E outro apontamento é que essas perguntas sobre o que é pesquisa em artes, elas também vão estar muito conectadas com uma discussão entre o que é essa relação entre teoria e prática, né? E essa discussão sobre teoria e prática, ela não se dá só no campo das artes, né? E principalmente dentro da academia, a gente vai encontrar essa discussão sendo ampliada em campos da sociologia, da antropologia, enfim, ciências sociais em geral. Mas esses são uns apontamentos, assim, só para a gente ter em consideração para a nossa conversa, para começar a conversa. E aí, eu acho que para a gente também falar disso, né, a gente vai ter que fazer uma voltinha lá atrás, no tempo. Não sei se é voltar no tempo, a gente vai dar umas espiraladas um pouco, porque eu acho que para eu comentar sobre isso, a gente vai precisar saltar no tempo em alguns momentos. Então, eu começaria, a gente voltando lá para trás, desde o momento em que
a gente começa a entender, né, que a gente pode ler hoje, quando começa a se fundar uma série de dicotomias, ou seja, de separações binárias, que vão ser o quê? Desde as separações entre o que é corpo e mente, sujeito, objeto, por consequência, teoria e prática, né? Então, assim, se a gente pensar lá na época iluminismo, racionalismo, que é também, né, quando a gente pode identificar esse projeto mais colonial, patriarcal, ocidental, né, que vai formando certas hegemonias, a gente vai entendendo que, e até de antes, né, se a gente parar para pensar também em Aristóteles, em Platão, já lá em Aristóteles a gente vai identificar essa diferença, essa separação que é episteme, que é um termo que é para dizer um pouco, né, conhecimento, e o que é tekne, que é a técnica. Então, a partir desse momento, a gente já começa a identificar essas separações, que são separações que não são só da teoria e da prática. Como eu dizia, são dicotomias diferentes, né? Bom, o que acontece? Se a gente pensa que a gente foi sendo construída hegemonicamente, desde essa visão ocidental eu estou falando, né? Essa hegemonia se vai construindo de um sujeito que está separado, está cindido, né? Entre o que é corpo, mente, sujeito, objeto, etc. Nesse sentido, a gente vai A gente vai identificar o que é conhecimento, né? O que vai se entendendo como conhecimento. O conhecimento, então, ele passa a ser aquilo que é gerado desde o campo da ideia, desde o campo da mente, né? Desde o campo daquele que analisa. Então, mais do que o saber como, que seria mais essa técnica, começa a se privilegiar o saber que, né? O saber, o conhecimento, ele vai vir desde essa perspectiva. Então, fazendo esse, né, resumão, assim, bem por em cima, né, dessas separações, aí é quando a gente pode, vou saltar no tempo um pouquinho, de novo, já quando a gente começa a pensar na formação das universidades e das escolas, né? Então, o que é o processo de educação, o que vai acontecendo dentro da universidade? A gente vai identificar, então, que o conhecimento, ele passa a ser aquilo que é considerado conhecimento, né? Aquilo que é gerado dentro do âmbito acadêmico universitário. E feito de uma forma, né? Desde o saber que, como eu dizia. Então, quem é aquela pessoa que vai dotar de conhecimento a humanidade, né? Nesses padrões hegemônicos que foram construídos, é o homem branco, masculino, que está dentro da academia, dentro da universidade, é o pensador, né? A figura do pensador, o penso logo existo, lá de Descartes, e assim a gente vai. Então, o que acontece? O que a gente vai entender? Que a gente vai ter um privilégio, né, dessa mente sobre o corpo, a teoria sobre a prática. Isso como formação hegemônica, né, que vai se construindo. Então, o que é a pesquisa? Nesse conceito científico tradicional. A pesquisa vai ser tudo aquilo que gera conhecimento dentro desse campo hegemônico que a gente está falando. Então, as pesquisas, como que elas vão acontecer? Se a gente parar para pensar num modelo tradicional de pesquisa dentro da universidade, como você estava falando, né, das vacinas, exemplos aí que você deu. A pesquisa ela vai ser feita a partir de uma hipótese. Então, um sujeito vai ter uma hipótese, ele vai determinar, então, bom, para comprovar isso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma metodologia, umas ferramentas específicas e concretas. Então, eu tenho uma hipótese, uma pergunta concreta, eu tenho uma metodologia concreta, como que eu vou fazer aquilo, né, para testar aquilo. Eu vou ter que criar um ambiente, um contexto seguro. Então, a gente pensa, por exemplo, um laboratório, e aquilo vai me levar a um resultado concreto e específico. Então, o erro, por exemplo, e o fracasso não estão dentro dessa pesquisa, não pode existir. A incertidão, a incerteza, né? Ela não pode existir também. Tudo é em prol dessa verdade que vai ser construída. E tem outra característica, outras, né? Que é um conceito de universalidade. O que significa isso? A gente vai fazer uma pesquisa e aquilo que eu conseguir comprovar aqui dentro do meu laboratório, ele pode ser considerado universal. Então, outra característica, ele tem que poder ser repetido. Então, a repetibilidade, ela vai ser a repetição, né? Ela vai ser outra característica dessa pesquisa. Por quê? Um outro pesquisador que quiser saber se aquilo realmente funciona, ele vai falar, não, deixa eu ver se isso aqui está certo mesmo. E ele tem que poder saber repetir.
passo a passo daquele pesquisador, falar, bom, então tem que fazer essa análise, esse laboratório, usar essas ferramentas nesse contexto para poder ver se realmente chega naquele mesmo resultado. Então a gente tem aí repetição, universalidade, contexto seguro, hipótese concreta, metodologia definida, acertos, nunca erros, né? Então só de falar nessas características de pesquisa, a gente já olha e fala, como que a gente vai fazer pesquisa em artes, né? O que vai ser, como que a gente pode pensar a arte como pesquisa, sendo que a arte é o quê? Aí a gente vai encontrar, né, inúmeras características, a gente não vai tentar definir o que é arte, porque aí é outra discussão, né? O que é arte e como que a arte é, então, pesquisa. O que acontece é que num determinado momento, né, as artes, elas começam a entrar dentro das universidades. Ela passa, e a gente vai falar aqui principalmente, né, de um início muito desde as artes visuais, né, as belas artes, elas passam do lugar da academia, da escola de belas artes, e elas passam a fazer parte também dessa formação, como se diz, essa formação mais institucional dentro da academia, né, da ideia de universidade, etc. Então, assim, não é só no campo das artes, né? Ele vai estar, isso vai acontecer desde diferentes campos, inclusive com muitas colaborações, né, do campo do pensamento feminista, dos estudos de gênero, estudos da performance. Então aí a gente pode pensar, não sei, a Donna Haraway, a Isabelle Stengers, a própria Leda Maria Martins, Walter Mignolo. Então tem um pensamento decolonial também que acontece. Todos esses processos, eles vão começar a questionar justamente essa separação. Teoria e prática, vão falar justamente, por exemplo, da não possibilidade só da universalidade, né? Só para pensar na Donna Haraway, vai falar do conhecimento situado. Então, então quer dizer que não adianta eu fazer uma experiência, para falar de uma forma bem geral, né? Não adianta eu fazer uma experiência pensando aqui só que isso aqui vai responder ao mundo, a uma verdade que responde a um contexto universal. Não, peraí, eu estou fazendo isso dentro de um contexto. Qual que é a sociedade que eu tô? Eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa negra, eu tô na Europa, eu tô no Brasil. Então, tudo isso começa a determinar e começa a transformar justamente o que é esse pensamento dentro das pesquisas, inclusive dentro da ciência, né? Isabelle Stenger está nesse campo justamente, pensando qual é o grau de subjetividade que existe dentro de uma pesquisa científica, por exemplo, né? Tem algo interessante que você está falando que me chama a atenção, porque você remonta essa semente, né, ocidental, dessa cisão entre teoria e prática, entre saber e fazer, né, enfim. E eu fico aqui pensando que o que você está dizendo é uma mudança de ponto de vista sobre o que a gente entende por pesquisa neste contexto da academia, que parece que é o contexto que nomeou, né, institucionalizou o reconhecimento do que é uma pesquisa relevante ou qualquer coisa do tipo, mas que esse deslocamento que a gente vive agora, ele pode estar associado a novos pensamentos, às novas reflexões, mas parece que, sobretudo, a mudar o ponto de vista, porque desde então e desde sempre, em outras culturas ou em outros contextos, não necessariamente a gente tinha essa cisão entre saber, isso só não talvez fosse reconhecido dentro desse contexto de universalidade, de legitimação, acadêmico, né? Eu lembrei, eu tenho uma orientanda do mestrado que a gente dá aula, que eu acho tão bonito o jeito que ela fala, porque sempre que ela vai falar da pesquisa dela, é uma historiadora que se encontra no sertão da Bahia, fazendo uma pesquisa de resgate de cultura de povos indígenas, inclusive associados à família dela, mas num território que teve uma violência muito grande e uma invisibilização dessa cultura de forma muito bruta, assim. E ela sempre traz na fala, e eu sempre escuto e falo, opa, tem uma proposta aí, né? Ela, como se ela insistisse nisso, essa noção de saberes e fazeres. Né? Minha pesquisa resgata saberes e fazeres. Saberes, eu estou tecendo pensamento, conceituando, estou escrevendo, estou registrando, documentando, saberes e fazeres, né? Enfim, só tem uma artificialidade nessa cisão que a gente acabou vivendo como universal na nossa cultura até então, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei, isso tudo são paradigmas hegemônicos, né? Que foram instaurados e que foram violentamente, né, instaurados aqui
Mas é isso, são parâmetros dentro do que a gente pode pensar nessa pesquisa, dentro dessa universidade que se constrói como a que pode validar ou não. Então, nesse caso, e aí por isso também, por exemplo, o pensamento decolonial, né, a decolonialidade vai ser ou pós-colonial ou anticolonial, que é justamente esse reconhecimento dos saberes, né, fazeres como um saber. O fazer é um saber. Sim. Então, isso começa a ser transformado. Não que não existisse, né, Sim. mas dentro desse contexto que era o que validava, né, o que pode ser chamado de conhecimento. E aí a gente até pode tocar um pouquinho depois nesse tema mais especificamente. Mas essa transformação de que dentro da universidade você começa então a pensar que a prática, né, o fazer, ele não está dissociado do saber, e aí é onde entra a questão das artes aí dentro. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, as artes dentro de uma universidade, o que ela vai acontecer? Ela, como um artista, vai considerar uma separação entre sujeito e objeto, entre ele e a própria criação. E aí a gente vai ter várias desconstruções dentro do campo das artes também, não só dentro da academia, como, por exemplo, a gente, né, desde a década de 60, está falando do quê? De uma arte contemporânea que valoriza o processo, que valoriza a não separação, é mais do que pensar na obra como um produto vendável, a gente está pensando em processo, a gente está pensando na experiência estética mais próxima da experiência do cotidiano. Então, isso, né, conecta, inclusive, com esse exemplo que você estava dando, né, o que é uma experiência estética? É uma experiência à parte, localizada no museu, né, pendurada ali, ou a experiência estética, o quanto ela está também no nosso cotidiano e nesses, por exemplo, fazeres tradicionais. Então, tudo isso começa a ser também, né, questionamentos e transformações do campo das artes, que está ali dialogando, né, também por consequência dentro do campo da academia. Acho que só uma pontuação nesse sentido, você evoca a década de 60, que eu acho um período muito animador, né, artística e politicamente, de muitos desejos de ruptura e tal, e acho legal só a gente remontar isso. A Jana traz esse desejo, né, de aproximar a arte do espaço cotidiano, da vida cotidiana, da experiência da cidade, né, então essa arte um pouco distante, né, elevada, ela vai sendo posta em xeque, né? Assim, exatamente. E aí dentro de vários campos também das artes, né? Desde das artes visuais, a dança, a performance. Então, são linguagens que vão também sendo, se desconstruindo e reconstruindo com certos, né? Com esses paradigmas, né? Bom, e aí retomando um pouco o termo pesquisa em artes, tem um contexto que a gente precisa entender também. É assim, quando começa a aparecer esse termo pesquisa em artes, né? Então, vamos pensar lá, as belas artes saíram da academia, começam a frequentar a universidade, esses artistas estão lá dentro. Que tipos de pesquisa esse artista está fazendo lá dentro? O que é? Será que a arte, ela está gerando conhecimento? E como que você valida, né, que aquele conhecimento que a arte gera ali dentro? Então, o artista dentro da academia, ele começa a existir. E aí é onde se começa a questionar a forma de fazer pesquisa, né? Tem um contexto específico que esse termo, ele começa a ser cunhado, né, e muito discutido a partir de um contexto anglo-saxão. Porque aí a gente vai identificar, por exemplo, na Inglaterra, na Finlândia, Austrália, Japão também, diversas universidades que começam a ter nos seus programas, né, programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, onde o artista, ele não só pode entregar uma tese escrita, né, onde ele fale, por exemplo, vamos dizer, um artista que vai falar sobre as pinturas do Da Vinci. Mais do que falar sobre a pintura do Da Vinci, que seria um tipo de investigação, depois de pesquisa, a gente pode falar depois, esse artista, ele pode até falar do Da Vinci, mas ele vai falar a partir da prática dele, né? Se ele é um pintor, ele vai falar das pinturas que ele faz, da prática que ele está criando. Isso para dar uma explicada, né, bem de forma geral. Esses contextos são os contextos, né, que eu estou dizendo, anglo-saxão, Japão também, Austrália, que são países onde isso começa a ser instaurado e essa palavra, né, esse termo pesquisa em artes começa a ser discutido. Porque aí você começa a discutir, tá, então se é pesquisa em artes, como que a gente avalia um artista? Como que a gente avalia a subjetividade que está presente num processo de criação?
ou a incerteza, né? Existe uma pergunta inicial para um artista começar a sua pesquisa? Eu só vou fazer uma pontuação aqui. Quando eu falo desse contexto anglo-saxão, eu acho importante a gente lembrar também que apesar de não ser tão falado lá fora, e às vezes a gente esquece, mas o Brasil foi um país pioneiro em pesquisa em artes. Na mesma época em que se estavam discutindo e começando a instaurar esses departamentos em artes e essas... Quando mais ou menos? Isso é década de 70. Mas olha só, no Brasil, em 68, há uma reforma universitária, né, que em plena ditadura, que no mesmo ano em que se instaura o AI-5, e o que acontece é que a ECA, né, para dar um exemplo da ECA da USP, por exemplo, na Belas Artes, Escola nas artes de Comunicação visuais, e Artes, na Escola né? de Comunicação e Artes, que antes chamava, acho que era Escola de Comunicação... esqueci, era ECC, esqueci. E ele transforma em ECA, né? Transforma em Escola de Comunicação e Artes. A questão é que a USP, ela é uma das pioneiras, né, enquanto universidade, que instaura programa de mestrado e programa de doutorado de pesquisa em artes. E já, acho que não sei se é no 80 ou 84, a gente tem a primeira artista, né, das artes visuais, que faz a sua defesa do doutorado com uma tese escrita, ou seja, com uma parte escrita, mas com uma exposição. Então, aí a gente tem a obra junto com a análise, né? Com a análise escrita. Estou contextualizando no Brasil só para... né? Mas tem um artigo muito bom do Wagner Godoy, que depois posso pegar o nome, mas o Wagner Godoy tem lá bem especificamente sobre essa análise da ECA, da USP, e como esse contexto estava já acontecendo. A gente teve assim, um pioneirismo em pesquisa em artes no Brasil. Super bacana a gente se localizar, né, nesse movimento, nesse processo. E é importante porque esses termos, eles vêm muito, né, como prática, as research, então vem como prática, como pesquisa, a pesquisa como prática, a pesquisa em artes, ou a pesquisa guiada pela prática. E aí a gente pode talvez falar um pouquinho desses termos. Sim! Pronto. São muitos, vamos lá. Então, assim, alguns termos que aparecem aí, e que é importante também falar que vai ter diferentes termos, tá? E diferentes autores que vão analisar esses termos e o que implica, né, a pesquisa em artes dentro da universidade de diferentes maneiras. A gente pode falar do José Antônio Santos, o clássico que é Henrique Borgdorf, não sei se eu falo bem o nome dele, Silvia Fortini, Vitória Pérez Roio, Maria José Contreras no Chile, aqui no Brasil Marília Velarde. A gente tem muitos pesquisadores que vão dar exemplos de diferentes nomenclaturas para isso. Mas a gente fazendo assim um apanhado geral de alguns desses autores, a gente vai entender o quê? Pesquisa sobre artes, ou pesquisa teórica, que também vai aparecer. Que é aquele clássico mais próximo daquilo que eu disse antes, né? Um artista que vai falar sobre algo. Ele pode falar sobre uma prática, mas ele não vai falar desde a prática dele, né? Então aqui, qual é a natureza dessa pesquisa? Ela geralmente vai ser um pouco mais teórica, ela talvez siga alguns padrões um pouco mais parecidos com aqueles padrões que eu estava dizendo, né? Dos científicos tradicionais, de ter uma hipótese, criar uma metodologia, analisar dados, né? Então vamos falar sobre o período tal das belas artes, o que foi a pintura na década de 70. E aí você tem recoletar dados, analisar um ponto específico. Esse seria um pouco esse campo da pesquisa sobre artes. O Borgdorf, que é esse autor, ele também vai falar muito da pesquisa para artes, que são pesquisas que ele vai chamar, a anterior ele chamava de perspectiva interpretativa, né? Então, você interpretar um dado, interpretar aquilo desde fora. Então, tem uma separação um pouco maior entre sujeito e objeto aí, na que eu estava falando. E a pesquisa para artes, ela vai ser uma perspectiva já instrumental. Quer dizer, que ele chama como perspectiva instrumental. Que é aquele tipo de pesquisa que vai pesquisar e fornecer um conhecimento sobre materialidades específicas que sirvam para a prática artística. Um exemplo, sei lá, bem, como se diz, a grosso modo, né? Um pesquisador que vai pesquisar um tipo de materialidade de tinta, sei lá, né? Tô pensando, essa tinta, como que a tinta faz uma característica específica e como que isso serve para o artista. Então, essa pesquisa que ela vai ser para as artes, ela não deixa de falar da prática. Ela está próxima da prática.
mas ela vai estar funcionando mais como nesse instrumental do que desde do sujeito falando do seu próprio processo de criação. E aí o outro termo, que é aquele, né, mais complexo, ele vai ter inclusive muitos termos. Vai ter gente que vai chamar de pesquisa em artes, como a gente chamaria aqui, pesquisa-criação, por exemplo. Pesquisa-criação. Pesquisa-criação, como... porque aí eu estou traduzindo, né, para o português, por exemplo, que é investigação e criação, que é um termo, por exemplo, que a Josette Ferral vai trazer, né? Seria pesquisa-criação. Outro termo vai ser a prática como pesquisa, né? Ou a investigação prática, também vai se dizer. Ou a prática como pesquisa, ou a pesquisa prática. Tudo isso são termos mais parecidos entre si, de alguma maneira, que diferentes autores vão falar de diferentes contextos. Né? Eu falei da Josette Ferral, porque, por exemplo, ela vai analisar desde o contexto dela. Ali ela faz uma análise mais desde o Canadá e etc. A Sylvie Fortin vai fazer todo um traçado sobre os tipos de pesquisas que dentro da universidade dela, né, também ali no Canadá, como são oferecidas e quais são as possibilidades que os alunos têm de fazer esses tipos de pesquisa. E esses nomes são vários, né? Essa pesquisa guiada pela prática também é outro termo, né? Ou baseada na prática. Inclusive, esse baseada na prática, ele vai ser utilizado não só dentro das artes, mas dentro do campo da educação, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos deslocamentos nesses termos que estão meio parecidos aí. E essa é a mais difícil de delimitar, né? Porque aí é onde você vai ter diferentes formas de pensar dentro de diferentes contextos e considerando determinados critérios. Porque aqui a gente está falando, voltando um pouco, de como você valida as artes, né, como conhecimento, como gerador de conhecimento. E aí a gente está falando dentro de um contexto da universidade, né? Então, assim, é o campo da academia que começa a se perguntar, e os artistas dentro da academia começam a modificar esses parâmetros de como avaliar, como qualificar um trabalho em artes. Então, alguns autores, como Bogdorf, a mesma Ferral, a Maria José Contreras, o Santos, a Vitória, Pérez Royo, eles vão todos trazer algumas possibilidades para entender isso. Uma delas, vamos lá. Lembram daquele contexto que a gente falou da pesquisa científica do laboratório? Sim. Contexto, metodologia, contexto seguro, etc. Né? O que esses autores vão entender como possibilidade da pesquisa em artes? De novo, dentro do campo da academia, né? Primeiro de tudo, o foco não está no produto final. Ele pode gerar um produto final, certo? Então, um artista ele pode gerar uma obra, uma peça de teatro, uma instalação, uma exposição. A obra, ela faz parte, mas o foco está no processo, porque é o processo que vai te trazer todo o contexto desse conhecimento que foi gerado pela própria prática de criação, né? Então, esse é o primeiro contexto, a primeira, digamos, paradigma, digamos assim, ou parâmetro para considerar, né? O processo mais do que o produto. Um outro justamente por isso, a documentação, o registro desse processo. Então, eu não só vou registrar a minha prática, como esse próprio registro, ele se transforma em materialidade que gera conhecimento. Né? Não se trata só do caderno de criação quando a gente está montando uma peça, que a gente anota ideias, etc., mas o como isso também informa a pesquisa, né? E como isso pode, inclusive, se transformar em outros produtos, né? Em subprodutos finais, ou isso, né, pode ser analisado na hora que você chega na banca de defesa, na banca, né, de doutorado, de mestrado. A pesquisa em artes, ela não vai estar lidando com uma pergunta necessariamente concreta, porque o artista ele pode partir tanto de uma pergunta que ele tenha inicial, uma hipótese, né, uma intuição, como ele pode simplesmente ter um interesse. E aí aquele interesse leva ele para a prática. E é a prática que começa a despertar as perguntas. E isso diferencia um pouco da pesquisa tradicional científica que a gente estava falando, onde eu tenho uma hipótese na cabeça e o que eu preciso é comprovar. Comprovar, né? E chegar a um resultado final concreto. Né? O artista ele vai partir desse interesse ou dessas perguntas. Uma pesquisa sem destino. Sem destino. Né? E aí a gente tem justo essa outra palavra que é o desconhecido. É a incerteza, o desconhecido, né? É próprio da prática artística e, portanto, também da pesquisa em artes. Né? Onde você não está necessariamente gerando respostas definitivas e universais, senão que respostas contextuais. E respostas que vão
aparecer junto com perguntas. E é o próprio processo da pergunta que a pesquisa levanta que é a geradora de conhecimento. Então, muitos artistas muitos desses pensadores que a gente estava citando, vão comentar disso, né? Vão falar, olha, na verdade, o que a gente analisa, né, na pesquisa em artes, não é um conhecimento fechado que o produto final gera, é o quanto essas perguntas que o artista foi encontrando a partir da sua prática, o quanto elas geram reflexão, né? O quanto elas geram comunicação no seu contexto. Então, assim, tem um lugar da comunicação, que é do processo, que ela é muito importante na pesquisa em artes, né? E o como isso reverbera no seio da comunidade, no contexto onde aquela pesquisa está acontecendo. Aí, outra diferença é essa contextualização específica, situada, subjetiva e etc. Então, essas são algumas das muitas características que a gente pode pensar da pesquisa em artes. Aí. Muito rico, né? Acho que a gente pode ficar aqui dias, horas. Mas sabe o que eu estava te ouvindo e estava lembrando de um coletivo latino-americano chamado PPP. Eu não vou lembrar, já faz algumas bienais aqui de São Paulo que várias, eu arriscaria dizer que foi em 2011, não sei, a edição. Mas foi algo que me marcou bastante, pensando nessa relação entre o resultado artístico, né, de uma pesquisa, de um processo de pesquisa, porque a gente adentrava o espaço da Bienal onde tinha essa determinada obra, e a gente tinha quadros, estou fazendo de memória, hein, assim, depois eu vou até checar de novo para lembrar o nome dessa obra e ver exatamente como era, mas tinham quadros brancos emoldurados. Que numa primeira instância, você entrava e via quadros em branco, emoldurados. Bom, tudo bem, né? Visualmente interessantes, uma composição, um tamanho, aquela relação do espaço, mas são quadros em branco. O que é isso, né? E na mesma sala, você ia passeando por esse espaço e aí você tinha outras presenças nesse espaço que iam te informando sobre o processo. Então você tinha fotografias, por exemplo, dos artistas carregando aquelas telas em branco e mergulhando elas no mar. Algo que, olhando o quadro em branco, eu jamais ia ter uma informação, esse quadro foi mergulhado no mar. Aí você tinha caixas de transportes daquela obra de arte. Aí, de repente, você chegava numa espécie de texto que não era exatamente algo que explicava, mas que trazia uma informação sobre a água do mar. Enfim, então, pensando o seguinte, né? As etapas do processo criativo daquelas telas compunham a vivência dessa obra, né? Elas eram todas parte de uma obra que talvez a gente ficasse, bom, e essa tela em branco, né? Bonita, legal, interessante. Se a gente não fruísse, digamos assim, o registro da etapa, tudo isso super pensado, né? Assim, elaborado visualmente, inclusive, mas estava aqui te escutando e lembrando disso por uma questão. Das motivações, né, da criação da causa e do Arte Fora da Bolha vem de uma inquietação um pouco particular, quer dizer, não é só minha, mas eu acho que eu vivo isso pessoalmente de uma forma inquietante, que eu adoro arte de pesquisa, eu adoro, né, assim, arte contemporânea, é uma coisa que adoro no sentido de público e no sentido de fazedora, é uma coisa que me interessa, fruir, me atravessa e tudo mais. Mas, com frequência, a gente se depara com um tipo de notícia, né, das colegas, dos familiares, de outras pessoas que talvez não estejam tão no dia a dia dessas linguagens, desses processos, dessas questões, né, que nos atravessam tanto, e me dá a sensação de que a gente está falando, talvez, de um momento em que talvez tenha criado, não sei, algo para a gente pensar aqui agora, um afastamento do público. Em que sentido? É uma pergunta, né? Eu tenho quadros figurativos, vários retratos de uma sociedade da nobreza, né? De uma época. Tudo bem, qual é o critério? Talvez um público maior tenha uma partilha cultural do que eu estou olhando nesse quadro. Então, parece mesmo a filha do fulano?
as tintas, as cores, a luz, se aproxima da realidade, não se aproxima da realidade, talvez isso seja um parâmetro, né? Se a gente pensar num contexto histórico em que, em alguma medida, o objetivo da arte era se aproximar da realidade, reproduzir a realidade, talvez um grande público pudesse falar, isso parece a realidade, isso não parece a realidade. Não sei, como uma porta de se relacionar com essa obra. Quando a gente começa a modificar, não é se aproximar da realidade, ou não é reproduzir a realidade, mas é investigar um tipo de material, ou é investigar um procedimento de criação, e talvez trazer o processo, né, para este grau de importância que a gente vive e que a gente valoriza. Quando eu lembro dessa obra do PPP na Bienal, eu penso, puxa vida, a obra, digamos, resultante desse processo de pesquisa está aqui, mas me parece que a pesquisa está aqui de um jeito que eu posso adentrá-la, sou convidada a vivenciá-la para olhar essa obra à luz dessa pesquisa. Mas me parece que não é tão comum assim, ou pelo menos... não sei se você também escuta muito isso. Esse teatro esquisito, ou a performance, essa linguagem que a gente não sabe muito bem, tenho medo, vão me pedir para fazer alguma coisa. Uma certa indisposição. Eu te ouvindo, fiquei me perguntando se em algum momento, nesse processo de valorização do processo, né, nesse momento de valorização do processo, não sei nem se isso é uma hipótese válida. A gente perde um pouco, talvez, um diálogo maior na sociedade em geral, ou não? Acho que a pergunta que você está fazendo é bem complexa. No sentido de que ela vai muito além do que é pesquisa ou não pesquisa em artes, né? Então, assim, só para a gente entender que acho que são muitas camadas de discussão que você traz, mas... Sobre a hipótese que você está fazendo, porque você está fazendo uma hipótese, não era de propósito. Não era de propósito, mas é uma hipótese, né? Uma intuição. A hipótese do artista na intuição, né? Então, assim, a intuição que você traz, ou a pergunta que você traz, aí, pensando em pesquisa em artes, essa pergunta por si só, ela já é geradora de conhecimento e ela já pode te mobilizar uma prática, por exemplo, e é uma pesquisa, né? Mas essa pergunta, em específico, eu particularmente diria que não estaria aí o problema. Assim, mas aí talvez seja bem particular. Porque veja só, tudo que você diz com relação a esse objetivo da arte, de aproximar da realidade, etc. Essa desconstrução que foi acontecendo nas artes. A gente entrou já em muitas discussões sobre, inclusive, o que é real. Né? O que é real, o que é ficcional. Tudo isso são paradigmas que vão desconstruindo e reconstruindo e se reconfigurando nas artes. O que é documental, arquivo, né? O que é real, o que é ficção. Então são muitas camadas para a gente poder pensar nesse tema grande que seria qual o motivo dos afastamentos desse público. Eu acho que elas não são respostas simples e acho que são muito complexas. Eu acho que aí a gente entra, por exemplo, só para pensar em exemplos, né? Não acho que, por exemplo, o fato de que o processo apareça mais do que a obra final seja o problema para o afastamento. Eu quase acho que não. Não, né? Isso eu acho que ele ter aparecido me aproximou, né, daquelas telas, nesse meu exemplo, né? Mas aí é que tá. Eu acho que, assim, aí é uma valorização do processo no bom sentido, né? Quando o processo ele aparece, ele justamente pode propiciar que essa obra final não esteja tão hermética. Sim, né? A minha sensação foi que a exposição do processo como um todo na mesma sala, né? No mesmo... quase no mesmo estatuto da obra final, digamos assim, me abriu caminhos, né, para dialogar com aquilo. Mas eu digo que é muito complexo e são muitas camadas, porque aí a gente vai lembrar, por exemplo, de uma outra coisa que a arte começa a questionar, que é a própria ideia, ou a valorização da ideia de experiência, de acontecimento. Então, quando a gente tira o foco da obra e bota no processo, a gente também acaba valorizando a ideia do acontecimento. Então, a performance, especificamente, ela vai trabalhar muito nesse lugar, né? Não é uma obra fechada, o que eu estou propondo é uma experiência, um acontecimento ou um evento, né? Diferentes pessoas vão chamar de diferentes formas. E aí eu acho que a arte, ela começa a operar desde outro lugar.
E essa transformação da subjetividade daqueles que estão em contato com essa obra de arte, ela pode acontecer ou não, ela pode ou não vivenciar essa experiência, ela pode ser, por exemplo, pode ser necessário um processo de mediação, né? E aí a gente entra, por exemplo, nesse termo de mediação cultural, que é um termo, né, que vai se ganhando força também recentemente, porque qual é a necessidade, então, de que a gente ter mais trabalhos de mediação em vários sentidos, né, do antes, o durante e o depois da obra, né? Então a gente entra também nesse termo da mediação. Então, acho que são muitas camadas. Eu acho que uma coisa que é importante do que você falou do processo, voltando um pouco para essa ideia de pesquisa em artes, é que muitas dessas pessoas que vão falar, olha, essa é uma pesquisa em arte, ela tem que ter um processo que tenha essa comunicação. O próprio processo já é em comunicação com o entorno, com o contexto onde aquele processo está, onde aquela arte, né, aquela prática artística está sendo realizada. E aí eu acho que entra um caráter fundamental e me leva para uma última pergunta que eu queria trazer, que não é uma pergunta, aí é quase uma provocação, porque eu acho que não tem uma resposta, mas é um campo de discussão. Quando a gente fala em pesquisa em artes, muitos desses autores que eu mesma acabei de citar, muitos deles vão enfatizar o seguinte: olha, quando a gente fala de a prática como investigação, ou pesquisa em artes, né, prática como pesquisa ou a pesquisa em artes, a gente não está falando do ato criador, a gente está diferenciando do ato criador. Então, por exemplo, vai ter autor como, sei lá, o Sanches, o José Antônio Sanches vai falar, a prática, toda prática artística, ela é geradora de conhecimento, ela pode estar em contato com a comunidade, ela pode ter o seu processo visibilizado e etc. Mas não necessariamente ela vai ser uma prática como investigação. É uma prática artística, mas não necessariamente ela é uma pesquisa em artes. Para falar em termos, né, assim, no português seria mais ou menos essa tradução. E eles vão tentar diferenciar isso. E aí eu acho que tem uma coisa que é super delicada nesse debate, que é assim: eu me nomeio como artista pesquisadora, por exemplo. Eu me digo, artista pesquisadora. O artista pesquisador é só aquele que está dentro da academia? Dentro da universidade? Uma pesquisa em artes, ou arte como pesquisa, ela é só para quem está fazendo um mestrado, um doutorado e etc? Ou se eu começo um processo de criação como artista, e estou levando em consideração vários desses fatores, que são esses mesmos parâmetros que a academia vai dizer, isso é uma pesquisa em arte, né? Vamos lembrar, contexto, a hipótese, aquilo, todas aquelas características que a gente falou antes, para uma pesquisa em arte ser validada ali e analisada dentro da academia, um artista pesquisador, que não necessariamente está dentro da academia, ele está ou não está fazendo pesquisa, né? Esse coletivo que você disse, por exemplo, né? Não é um trabalho de mestrado, não é um trabalho de doutorado, e é uma pesquisa em artes, né? Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque tem certas fricções e existem certos contextos, e aí aqui já sou eu fazendo uma crítica bem assim, né? A esses contextos hegemônicos, principalmente europeus, tá? Que são justamente aquelas pessoas que vão dizer, não, a prática artística em si é uma coisa, e a prática artística como investigação, como pesquisa, desculpa, é outra coisa. Ambos, elas não estão separadas, porque tem gente que vai falar, então a pesquisa em artes, ela é um processo da prática artística, mas ela não é necessariamente, toda prática artística é uma pesquisa. E aí vem essa questão. Então, quando é que a gente pode dizer que uma prática artística é uma pesquisa? Quando eu sou um artista pesquisador ou só sou um artista? Não tem uma resposta, eu acho que não é nem a questão da gente ficar tentando encontrar essa resposta, mas eu trago a problemática porque depois a gente pode trazer alguns exemplos de artistas em que, como esse mesmo que você trouxe, em que você olha para o trabalho, não só para a obra final, mas você encontra todo o registro do processo, onde você encontra esse processo, né, nesse caso, visibilizado, comunicado. Você vai encontrar uma prática artística que está em constante diálogo com a comunidade, né? A própria Maria José Contreras, que é uma dessas, né, artistas que eu estou citando, que é chilena, só porque me veio essa memória agora na cabeça. Ela vai comentar, por exemplo, de uma pesquisa dela, que é sobre testemunhos de crianças durante a ditadura. E aí, a partir dessa pesquisa, ela começa a pesquisar realmente aquilo, ela toma, como se diz, dados, né? Ela vai
lá, ela entrevista, mas aí ela está trabalhando com uma antropóloga, ela está trabalhando com uma socióloga e etc. Estou dando esse exemplo porque nós como artistas, já estamos trabalhando no transdisciplinar. Né? Eu trabalho na performance, mas de repente eu tenho uma pessoa da história, da ecologia trabalhando comigo. E uma pessoa da biologia. E a gente está pensando junto. Né? A gente, como artista, está dialogando com a antropologia, e com sociólogos, e com psicanalistas. Então, essa transdisciplinaridade, por exemplo, que é outra característica da arte contemporânea e da pesquisa como arte, aí é onde a gente entra. Bom, então tem muitas características do que a gente diz como pesquisa em artes, que são características próprias da arte, da prática artística contemporânea. E aí é onde entra a pergunta, bom, então quer dizer que nós estamos gerando conhecimento? Ou não? Ou precisa ser validado pela academia, né? Acho que trago essa questão só para deixar meio no ar mesmo, assim, para pensar em casa, né? Quando é que a gente vai se nomear como artista pesquisador, o que é uma pesquisa em artes, né? Uma arte como pesquisa, uma prática artística que está dizendo, não, isso é uma pesquisa. Eu tenho um projeto de pesquisa, e nesse projeto de pesquisa eu estou fazendo isso, esses processos. Pode culminar numa obra de teatro, pode culminar numa instalação, pode culminar num outro objeto artístico, é o processo que ele vai dizer, né? Por exemplo, estou fazendo isso dentro de um contexto social, estou fazendo isso em diálogo com outras disciplinas, o meu processo está sendo documentado e eu estou, né, levando aquilo. Por que eu acho importante trazer também essa pergunta? Porque aí entra, e aí a gente volta, por exemplo, para a sua orientanda que você deu de exemplo. O que quais são, o que é conhecimento, né? O que a gente pode validar como um saber? Aí a gente vai ver toda uma gama de pesquisadores e de artistas que estão falando, né, dos saberes ancestrais, saberes tradicionais. Isto é conhecimento. E aí tem muita gente dentro da academia tentando validar, não validar, né? Não é necessariamente essa a intenção, né? Mas trabalhando com saberes e fazeres, né? Como, não sei, uma das orientandas que está também, né, trabalhando com as tecelãs, a família dela, com a história da família dela, que é uma história de mulheres que são tecelãs, né? Que são no interior do Nordeste, assim. Então, o que é isso? Ela está trabalhando sobre um fazer, um saber, né? E essa prática que ela mesma estabelece com essas mulheres se transforma num processo artístico, que é, na verdade, uma pesquisa em artes, então tá tudo misturado, e aí a gente já, né, o que a gente tá querendo colocar dentro da caixinha do quê, né? Isso. Sim, não, e na sua fala me dá essa sensação da importância de diversificação mesmo, né, das pessoas que acessam a academia, não necessariamente porque a legitimação da pesquisa em arte se dá só pela academia, mas porque em alguma medida a gente também diversifica e, como fala, institui, né, assim, este reconhecimento a tantos outros saberes que já existem, que já são realizados, que já são pesquisados e tudo mais, mas que não eram reconhecidos, talvez por não ocupar esse lugar, né? Então a gente fala, esta pessoa está trazendo esta prática para o contexto de um mestrado, onde ela observa, documenta, conceitua, né? E de repente a gente tem também o reconhecimento de algo que já existe, e que não estava sendo pensado nessa moldura, né? Assim. Eu acho que aí tem uma questão que leva a outra fricção, que a gente consegue perceber, né? Então, assim, por exemplo, se a gente pensa assim, pensar numa pesquisa decolonial, numa pesquisa anticolonial, né, dentro da academia, como que isso mexe as estruturas dessa academia, que faz com que, como você dizia, com que um saber fazer venha para dentro da academia e aquilo se visibiliza. Isso é importante? Isso traz visibilidade, isso também dá certa, né, como se diz, não é uma instituição, não é institucionalizar, e nem é que necessite aquela validação, mas a visibilização ela é importante. Isso é super interessante. Mas tem uma questão também, né? A gente tem, aí entra numa outra coisa que mas quem está fazendo esse processo? Quer dizer, se a gente pensar num xamã, para pensar assim, né? Então, um xamã. Se um xamã vai dentro da universidade e ele realiza suas práticas ali dentro, ele vai ser considerado, ele vai conseguir essa validação ali dentro?
Por quê? Porque ele não vai estar respondendo necessariamente aos paradigmas e aos parâmetros que a própria academia institui, todos esses que eu falei antes, né? Então, assim, bom, aí a gente entra numa discussão bem política e bem complexa, que é, ainda somos, né, maioria dentro da universidade, pessoas brancas, maioria homem, então são esses homens brancos, por exemplo, que ainda continuam principalmente validando pesquisas, mesmo que sejam de saberes e fazeres tradicionais, né? Quem é que está fazendo esse processo? Aí a gente entra na importância, por exemplo, que no caso do Brasil para mim é um exemplo maravilhoso nesse sentido, que é um programa de cotas, como isso afeta, por exemplo, a presença de pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas dentro da universidade, e como essa entrada dessas pessoas na universidade é o que também provoca esse deslocamento nos paradigmas e nos parâmetros. Aí não é uma pessoa branca falando sobre, é a própria pessoa falando sobre. Então, um artista, né, ali traz a sua prática desde aquele lugar e está falando nesse lugar. Agora, outra pergunta é se isso é necessário, se quem vai achar que isso é importante, vai ter outras pessoas que vão falar que não, que na verdade, né, a academia que se dane, e é isso. Tô fora dela, tô fora e da academia quero estar, e né? tal. E aí eu acho que entram nessas discussões também, né? Mas que é importante a gente olhar para as fricções, né? Ainda quem estamos falando sobre, né? Quem estamos falando desde dentro, realmente, da coisa, né? Nossa, maravilha! Acho que essa podia ser a deixa para a gente adentrar, talvez, alguns exemplos de pesquisa em artes, né? Assim, que deem um pouco de corpo para essa nossa conversa toda. Algumas coisas já estão aparecendo e acho que a partir da sua pesquisa, né, própria como artista e outros nomes, enfim. Bom, eu vou comentar um pouco, então, da minha tese, da minha pesquisa. Não vou comentar toda a pesquisa, porque ela é muito longa, enfim, né? Eu não vou falar da pesquisa em si, eu vou concentrar um pouco mais no que foi gerado para entender aqueles aspectos que a gente estava falando sobre a pesquisa em artes, né? Então, essa é a pesquisa, ela acabou sendo, né, ganhando esse formato de uma caixa-livro, na verdade é uma caixa com livros. Eu fiz ela, então, na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, com a Vitória Pérez Royo e o José Antônio Sanches como orientadores lá. E ela se chama Desautonomia. Está em espanhol, né? Mas traduzindo para o português é uma conceitáfora para práticas de reexistência e coelaboração. Então, eu vou mostrando aqui, ela se abre assim. Caixinha, ela tem um mapa. E esse mapa, ele mostra um pouco o que são o que eu chamei de ilhas livros. Foram, no final das contas, 18 ilhas livros. Por que eu comento isso? Ele tem uma forma de leitura que ela não é linear. Então, a pessoa, quando ela acessa, eu dou uma indicação, né, para ela começar lendo pela carta de navegação. E, a partir daí, ela pode ler qualquer livro em qualquer ordem e etc. Cada um faz seu trajeto de navegação. Cada um faz seu trajeto de navegação. Aí, depois eu vou falando, né, o porquê dessas coisas foram aparecendo também, né? Então, aqui está justamente a carta de navegação e a caixinha, já tá bem velhinha essa, né? Ela tem aqui os 18 livros. Peraí, olha só. A carta de navegação... Tem umas orientações, né? Aí tem umas orientações. Nessa carta de navegação? Umas orientações aos navegantes. Ela tem orientações aos navegantes. Que são essas orientações? Por exemplo, você pode ler em qualquer sentido. Esses livros, eles têm tamanhos diferentes. Então, eu brinco que são metros quadrados de páginas, que são diferentes dessas ilhas, né? Então, a pessoa pode pegar uma ilha que tem 12 metros quadrados de página, porque se ela tiver com pressa, ela lê em 5 minutos, mas se ela quiser mergulhar mais profundamente, ela pode ir lá para uma ilha que tem 80 metros quadrados de páginas. Aí eu também aviso nessa carta coisas que eu, né, vou comentar aqui. Por exemplo, a água, ela aparece nessa pesquisa porque ela é um elemento essencial na minha subjetividade. Eu sou Janaína, Iemanjá, filha de Iemanjá, cabeça de Iemanjá. Venho de um contexto de água, muito forte nessa subjetividade. Eu sonho muito com água, tenho muitos sonhos. E esses sonhos com água, por exemplo, eles começaram a aparecer enquanto eu estava escrevendo e criando o meu processo.
E aí, na escrita, começou a aparecer esse elemento água. E eu fui deixando essa água invadir o processo e se transformou, então, por isso, nessa metáfora. Eu uso muito a água como uma metáfora para navegação, é quando aparecem as ilhas, etc. Mas também ela se transforma numa questão que é ligada à própria conceitáfora de desautonomia, que é um pouco o que eu vou desenvolvendo. Porque a água é pela oscilação da água, eu falo da inclinação, da adaptabilidade, né, da mutabilidade da água. Então, esse é um exemplo, né, só para a gente voltar naquele tema, de como as subjetividades ligadas dentro do processo, elas vão ganhando materialidades. Eu também acredito muito na questão da pesquisa em artes, nesse lugar da escrita. Muitas pessoas e alguns como se diz, programas, né? Alguns programas de mestrado, doutorado, eles não vão necessariamente exigir que você faça uma escrita muito longa de uma tese. Você pode entregar uma obra e ter um memorial analítico de 50 a 60 páginas. Então, assim, existem muitas formas de pensar a escrita de um trabalho, de uma pesquisa em artes. Eu, particularmente, optei por entrar na escrita, sim. Né, desde a minha prática, é uma pesquisa em artes, é uma pesquisa prática. Mas a escrita, ela foi um fator muito importante para mim. Porque, e aqui eu faço uma defesa da escrita, porque eu realmente acredito que se a arte ela gera conhecimento e a escrita ela é um dos modos de materializar esse processo de criação, eu acho que a gente também pode se questionar a forma dessa escrita. Óbvio que já existem muitos trabalhos assim, pensando na escrita performativa, o formato de ensaio como aquele. Tem gente que defende que o formato de ensaio é o adequado para pesquisa em artes. Eu acho que não existe um modelo adequado para pesquisa em artes de escrita, mas eu acho importante pensar que a prática que a gente está fazendo, no meu caso ali, na performance, como essa prática informa e alimenta o meu processo de escrita. Então, é pensar a escrita como uma prática também. Uma prática criativa. Eu acho que nesse ponto fabuloso que você está falando, é muito interessante. Eu queria te pedir que você trouxesse, então, na concretude do seu trabalho, essa ideia que você já estava falando antes do desde a minha prática. Então, por exemplo... Aqui, a gente escreveu, né? Enfim, você escreveu essas ilhas todas, como é que será que era o seu cotidiano de prática, nesse sentido, né? Acho que para explicar isso, para comentar isso, eu vou falar da pesquisa em si, né? Maravilha. Inevitável. Então, assim, em 2016, meu pai sofre um acidente e ele é um choque elétrico, ele entra em coma, fica em coma durante um tempo e quando ele desperta, ele acorda, ele tem várias sequelas neurológicas e motoras e ele também é diagnosticado, depois de alguns meses, com uma doença chamada desautonomia, né? A desautonomia, ela é uma disfunção no sistema nervoso autônomo, não vou entrar em todos os detalhes, tá? Mas o que acontece? Eu começo a pensar, a trabalhar a partir dessa ideia de desautonomia. Não para falar do corpo desautônomo, né, enfermo, em geral, mas para falar especificamente do corpo do meu pai, com essas características dessa doença e como aquilo afetava as nossas relações ao redor, a minha relação com ele, etc. E porque a própria palavra desautonomia começou a me instigar, né, de pensar, nossa, desautonomia, e isso me levava a pensar, o que significa então autonomia? E essa formulação, ela começa a atravessar a minha prática, eu começo a pensar desde a prática nessa formulação. O que eu estou querendo dizer? Eu, por exemplo, no meio do processo, eu entendo que eu não estou formulando, por exemplo, um conceito de que todo sujeito é desautônomo. Eu não estou fazendo uma comparação, só uma metáfora. Um corpo desautônomo é assim, um corpo não desautônomo é assim. Né? Então, eu entendo essa ideia da conceitáfora. E aí eu invento essa palavra, aí entra de novo a coisa da invenção, criação, né, da palavra. Eu invento essa palavra da conceitáfora, que junta um pouco a ideia de conceito com metáfora, né? Para pensar como trabalhar com o conceito, mas não deixar a metáfora ao lado e vice-versa. Bom, resumindo isso, a minha pesquisa inicial, antes de chegar nesse profundo da desautonomia, era uma pergunta. Eu estava me perguntando sobre a possibilidade de que o artista que trabalha sobre si mesmo, que tem um trabalho de cuidado e cultivo de si, como essa transformação de si afeta as práticas que ele realiza com o outro.
desde a criação da performance ao público, etc. Essa era a minha pergunta inicial. Então, por quê? Porque eu, na minha prática, eu trabalhava com performance, trabalho com performance, e eu já estava lá desde 2013 criando algumas práticas no meu cotidiano que não tinham o trabalho de chegar a uma obra produto final, senão que tinham o objetivo de trabalhar sobre si. Então, só para contextualizar, essa era a minha prática. Eu estava em processos de criação e, ao mesmo tempo, eu criava essas práticas que eram para mim de cultivo de si, né? Então, é nesse processo Conta onde nasce uma. tudo. Você pode contar uma prática? Já falando do meu pai, uma dessas práticas que depois eu chamei de resistência, né? Então, só para dar um exemplo, as práticas de resistências, elas são dispositivos que você faz no cotidiano, que não tem um objetivo público, e elas partem para mim sempre de um ponto nó, uma questão que atravessa a garganta. Certo. Considerando isso, as cartas, tem um dispositivo chamado Cartas ao Pai, que era, eu colocava, eu escrevia uma carta para meu pai, né, depois que ele já tinha sofrido acidente, eu escrevia escrevia cartas para ele, todas as vezes que eu quisesse me comunicar com ele, porque eu percebi que o meu incômodo tinha muito a ver com a impossibilidade de me comunicar com ele. Então, cada vez que eu sentia um desejo, um impulso de me comunicar com ele, eu corria para minha máquina de escrever e escrevia sem parar. E aí entram várias questões. Essas cartas nunca foram entregues, o objetivo não era chegar nele diretamente. Eu escrevia na máquina de escrever porque o meu pensamento ele é muito mais rápido do que meu dedo na máquina de escrever. Eu não sei datilografar. Então eu coloco em fricção um pouco aquela prática com a questão, né, da comunicação. Então tem vários aspectos que eu vou pensando para esse tipo de prática. Essa é uma delas. Eu fiz essa prática durante 4 anos. Elas são sempre práticas que duram. Pode ser uma semana, um mês, um ano, muitos anos. Mas ela nunca é pensada como uma prática individual. É uma ação única, né? Por isso é uma prática. Práticas de resistência. Bom, é um pouco isso da prática de resistência. No processo, voltando àquela pergunta que você tinha feito, como se deu o meu processo criativo aí dentro, né? Ou nessa pesquisa. Durante o tempo do doutorado, eu criei performances, né? Eu fui investigando, por exemplo, o que era desautonomia desde a prática. Aí o primeiro elemento que eu fui atrás foi entender o sistema nervoso autônomo. E aí eu começo a investigar sobre o sistema autônomo, sobre as redes neuronais, por consequência das redes sociais, começo a trabalhar no corpo, um estado de vibração, e aí levo mais ou menos 1 ano, até que eu chego numa performance chamada redegeneração. Durante esse processo, eu estou escrevendo, eu estou produzindo registros, eu estou, né, analisando aquilo, e aquilo começa a fazer sentido, e eu começo a escrever também sobre a desautonomia a partir do que aquela prática da criação daquela performance me informava. Então é um pouco essa relação entre a prática, né, e a pesquisa. E assim por diante. Então, por exemplo, a ideia de rede é muito utilizada e analisada também de forma teórica no meu trabalho. E ela parte muito por conta dessa performance que trabalhava com uma rede instalada no espaço. Então, a rede, ela ganha, como se diz, materialidade na escrita, né? Nos temas, enfim. Então, tudo fica junto. Aí eu investigo, por exemplo, a questão da verticalidade numa segunda prática, chamada efeitos anômalos, numa segunda performance. A verticalidade versus a inclinação. Tudo isso são termos que eu estava investigando no corpo, né, na performance, e que eu estava tratando de forma também na escrita, analisando a ideia de desautonomia, que o que eu desejo, né, com a desautonomia é provocar um deslocamento da concepção hegemônica de autonomia. Essa concepção hegemônica de autonomia é de um sujeito que é masculino, vertical, reto, né, isso, vertical, de uma moral reta, né? E toda essa concepção hegemônica e de independência do outro. E essa é uma concepção hegemônica de autonomia que também constrói uma concepção de subjetividade de sujeito. Né? As perspectivas feministas o que vão propor é justamente falar muito mais da nossa coformação, né? De que eu não sou um sujeito fixo, que eu sou um sujeito está sendo formado com um outro. Adriana Cavareiro, que é uma feminista muito importante na minha tese, ela vai falar da inclinação, né, como essa postura relacional, que nós sujeitos teríamos isso, mas estamos construindo um parâmetro hegemônico autônomo masculino. Então, toda essa relação que aí entra também perspectivas, né, de gênero nesse sentido,
mais do que de gênero, numa perspectiva feminista específica, né, de repensar a nossa noção de sujeito e a nossa ideia de autonomia. Então, quando eu falo de desautonomia, o que eu estou querendo é práticas para nos manter em deslocamento dessa concepção hegemônica de autonomia. Sim. E aí, quando eu vou, por exemplo, em efeitos anômalos para essa prática, que é uma performance, eu investigo no corpo o que é um padrão vertical, onde os corpos estão em movimento repetitivo vertical, e como, através de uma interrupção do visual, esses corpos podem se inclinar e se deslocar dessa verticalidade. Então, como se diz, são perguntas que vão atravessando tanto a experimentação prática quanto a escrita e análise sobre aquilo e teoria naquilo. Uhum. E uma das coisas que acontece é justamente que o processo que eu realizo nesse momento foi tão atravessador, tão misturado teórico, prático, escrita e corpo, e tudo isso foi tão assim, que eu começo a desenvolver e entender ferramentas para o processo de criação e pesquisa em artes. Porque aí tem uma coisa que essa pesquisa acaba gerando, digamos, de conhecimento, é uma experimentação de pesquisa em artes onde a teoria e a prática estão realmente muito atravessadas. Sim. E isso faz com que eu comece a me interessar muito para entender os procedimentos que foram realizados aí. E aí é onde eu começo a entender todas as ferramentas e metodologias que eu fui utilizando ao longo do processo e que hoje se transformam no que eu chamo de práticas desautônomas. E aí segue com as práticas cotidianas. Sim, e aí vai dar um pós-doc, é isso? Claro. E aí vai ter um pós-doc. Mais do que pós-doc, eu acho que também, né, tem esse interesse, obviamente, mas agora o que eu sigo é tudo que está aqui, né, segue me atravessando, obviamente, e, como se diz, o que veio depois, né, que aqui não era necessariamente o foco, mas que aparece na pesquisa e que se transforma num outro ponto importante, essas metodologias para pesquisa em arte. Bom, chegando então ao final desse nosso encontro, desse nosso papo, mas que depois podem vir a ser vários, a gente combinou com o público da Caos _curadoria lá no Instagram, de abrir um espaço para trazer um pouquinho questões de outras pessoas para essa nossa conversa. Estou fazendo uma espécie de síntese, né, do que apareceu por lá, a partir disso que você está trazendo. E acho que gostaria de pensar, então, a partir dessa relação entre produto final e processo, quando você traz para a gente aqui tantas notícias do seu processo, a pergunta que aparece lá é se você sente necessidade, ao compartilhar os produtos, digamos assim, se você sente necessidade de contextualizar nessa partilha o processo. Eu só queria somar essa questão que apareceu lá no Insta, um depoimento, digamos assim, porque eu entrei em contato com uma das performances da Jana, como público, fruidora, aqui em São Paulo, uma das performances, como ela disse, que informaram esse processo de pesquisa e de escrita e de criação, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Eu estive na performance realizada aqui no Galpão do Folias, um espaço teatral de apresentação no centro da cidade, na Santa Cecília. E estou pensando o seguinte, eu entrei em contato com aquela performance antes de me debruçar na leitura das ilhas, né, dos materiais aí textuais, digamos assim, escritos ao longo da sua pesquisa de doutorado. Né, assim, eu estava pensando que foram momentos diferentes e jeitos de adentrar esse seu mergulho, essa sua pesquisa toda, por caminhos diferentes, assim, mas acho que a pergunta que vem do público é como você sente, né, a necessidade de partilhar nesse sentido. Assim, respondendo de maneira bem direta, desde da minha perspectiva, não tenho essa necessidade. O que eu acho que é importante, né, acho que pode ser legal a gente pensar. E foi ótimo você dar o exemplo, né, de que você viu o produto, digamos, um dos produtos, porque também tem isso, né? Essa pesquisa específica, ela não gerou um produto final. O produto final quase, né, é a própria tese, e ela tem vários produtos. Ela tem, né, 3 performances, ela tem outros tipos de registros, né, das próprias práticas, etc. Tem os próprios oficinas, laboratórios que são gerados a partir disso. Então, eu acho que existem casos e casos, né?
se a gente pensar no exemplo que você mesma tinha trazido desse, né, desse coletivo que traz a tela na Bienal, o processo ele faz parte do produto final. Né? Então ali ele está atrelado, né? Está conectado. Aquilo, né, o que aconteceu no processo era importante para informar a apresentação desse produto final. No meu caso, nesse caso específico desses trabalhos, não, eles não estão assim. Quer dizer que essas 3 performances, por exemplo, elas são apresentadas como performances, elas dizem por si só enquanto produto, né, enquanto obra. O que acontece é que a pesquisa ela diz muito mais a partir de muitas outras coisas. E é interessante também, como você mesma disse, né, Ju, que você teve contato de outras formas, por outras vias. E aí é onde entra a diversidade de desdobramentos que uma pesquisa em artes tem, a ponto de, por exemplo, uma pessoa nunca tenha visto uma performance minha, mas tomou um laboratório comigo de práticas desautônomas e ali conheceu algo da pesquisa, né? Então, ou vice-versa, alguém vê uma performance e não tem ideia de que tudo isso está por detrás também, né? Então, eu acho que as coisas elas não têm uma obrigatoriedade, eu acho que ela é bem singular de cada um. Nesse caso dessa pesquisa, os trabalhos eles informam de forma separada, ainda que, aí agora, né, até vou dar um caso diferente. O terceiro trabalho, a terceira performance dessa pesquisa, que é Thanato, ela acontece já no final do meu processo de escrita do doutorado, né? E aí, quando ela acontece, ela vem a partir do luto do meu pai, de quando meu pai falece. Bem depois, um tempo depois, mas ela aparece por conta disso. Quando eu apresento essa performance, é a primeira vez que, por exemplo, eu apresento algo biográfico dentro do produto. Então, todos os outros duas performances, a Redegeneração e Efeitos Anômalos, não tem nada de biográfico direto ali. Alguém pode entrar e jamais vai imaginar que tem algo a ver com meu pai, com a minha família. Thanato, quando eu apresento pela primeira vez, num contexto específico, e é isso que eu quero mostrar aqui, naquele primeiro contexto que eu apresentei, que era numa galeria em Berlim, era o final do meu doutorado, mas eu ainda não tinha defendido, ali eu trabalho com elementos biográficos. Aparecem, por exemplo, elementos do meu pai na performance. Essa mesma performance apresentada em julho, quando ela chega em outubro, eu apresento ela antes da minha defesa. No dia da minha defesa, antes de entrar na sala da defesa, eu fiz a performance em outra sala e convidei, obviamente, né, a banca ali para ver, o tribunal, como eles chamam lá. E aí, quando eu apresento essa mesma performance naquele contexto que era de defesa, ali eu levo não só elementos do meu pai, como eu levo elementos da pesquisa. Então, eu levei a máquina de escrever, estavam instaladas, né, nessa performance, estavam instaladas várias coisas do meu processo de pesquisa. O que eu quero dizer? Que eu também acho que existem trabalhos e trabalhos, né? Então, Thanato, por exemplo, ele é uma performance que ela se adaptou de acordo a cada contexto. E aí, às vezes, apareceu o processo, né? Como nesse caso, né, quando eu fui fazer a defesa. Mas ela não é obrigatoriamente algo que precisa ter esse processo. E outros trabalhos que isso não tem nem como entrar. Eles têm uma vida por si só, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas eu acho que isso é super pessoal também, singular, subjetivo, de cada artista, e linguagens. Maravilha, nossa senhora, vontade de fazer práticas desautônomas amanhã, incorporar na vida, na existência, no cotidiano. Queria falar para vocês que a Janaína tem um site super bonito, super organizado. Os trabalhos dela estão lá em foto, em registro, em partilha de programa performativo, e também o acesso aos materiais da tese estão lá. Vídeos, né, trechos de vídeos, teasers dessas performances que ela está mencionando. Então fica aí a sugestão desta navegação. Quer dizer uma última coisa? Não, acho que já que você falou da tese, a tese está disponível, que dá para acessar lá do site. Tem uma página do Instagram que eu tenho também, que é @dis.autonomas, que é uma página que eu estou justamente agora concentrando não só as performances, mas principalmente o trabalho com as práticas desautônomas, que são essas ferramentas para pesquisa e processo de criação. Então, também dá para acompanhar mais especificamente as práticas desautônomas nesse perfil, dis.autonomas, as performances tanto na página web como no perfil pessoal mesmo. Vou deixar na descrição
os perfis, links, inclusive, né, de várias citações de artistas e autores que foram mencionados aqui hoje, para todo mundo poder seguir suas pesquisas em arte, alimentados por essa conversa também. Muito obrigada, Jana. Obrigado que você, seja a primeira de muitas visitas. Sim. Porque aqui o papo não pararia se a gente não tivesse um teto. E para vocês, obrigada pela presença virtual aí do outro lado. Até o próximo Arte Fora da Bolha. E se quiser sugerir um tema, uma questão, uma artista, sei lá, para esse nosso videocast, é no @caos_curadoria. Até!